Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 22 de outubro do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 16 de Reshivan do ano 5782. Hoje nós estamos no sexto dia da semana, portanto nós estamos no sexto dia do Shabat. E também com isso nós estamos aí no nosso sexto dia da nossa a nossa leitura semanal. Então, nós estamos aí nas próximas horas adentrando no dia sagrado do Shabat. Portanto, uma boa preparação para cada família, para poder adentrar no Shabat. Louvamos ao Eterno por podermos chegar também, no penúltimo dia da nossa paraxá semanal, Vayera, e ele apareceu. Então, louvamos a Hashem por isso daí. Shalom, shalom, Dona Ária, direto lá de Lisboa, Portugal, junto com seu esposo José Luiz, Baruch Hashem. Então, nós estamos aí no 46º dia do ano 5782. Estamos aí há 46 dias deste novo e maravilhoso ano. E a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para hoje. Então vamos ver o que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, assim nos diz. O milagre de Hanukkah foi um frasco de óleo ter ardido durante 8 dias. Alguns dizem que o óleo se consumia, mas todo dia surgia óleo novo. Outros diziam que o óleo, na verdade, não estava queimando e a chama era milagrosa. As teorias não têm fim. Por que limitamos Deus com nossa lógica? Diga simplesmente que a chama queimava o óleo, mas o óleo não se consumia. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele poderia até mesmo, como diz o ditado, fazer passar um elefante pelo buraco de uma agulha. Então, como ele faria isso? A nossa lógica pergunta: reduzindo o tamanho do elefante? Ou expandindo o buraco da agulha? Nenhuma coisa e nem outra coisa. O elefante permaneceria grande e o buraco da agulha pequeno. E ele faria passar o elefante pelo buraco da agulha. É ilógico? Sim, é verdade, é ilógico. Mas a lógica é apenas mais uma das suas criações. Quem criou a lógica? Aquele que criou a lógica é permitido desconsiderá-la. Ele é o Criador, ele é Deus. Então, simplesmente, ele pode ignorar a lógica. Assim diz o diálogo: explique-nos o seu Deus. E então se responde: nosso Deus não pode ser explicado. Então o interlocutor diz: aquilo que não pode ser explicado não pode existir. E então você responde: a existência não pode ser explicada. Alguém tem uma explicação para a existência? Todas as explicações caem por si mesmo. Ou seja, começando com a gota de sabedoria do nosso Rebbe, ele nos fala sobre a questão de Hanukkah, o milagre de Hanukkah. A ânfora de óleo de azeite puro, que daria apenas para um dia, deu para 8 dias. Como aconteceu esse milagre? Então entram aí as teorias, Como diz o sábio, as teorias são inúmeras. Mas dizem que o óleo se consumia, mas todo dia havia novo óleo. Outros dizem que o óleo, na verdade, não estava queimando e a chama era milagrosa. Então, diz o nosso Rebbe, por que limitamos Deus com nossa lógica? O que acontece muitas vezes é que nós queremos
entre aspas, né, no bom sentido, vamos falar para aqueles que têm bom sentido, obviamente, né? Muitas vezes nós queremos enquadrar Deus dentro da nossa lógica. E é aí que está o problema. Querer enquadrar Deus dentro da nossa lógica é ilógico. Não tem como. Então, por isso, Ele que é o Criador de todas as coisas, foi pelo seu poder, o poder da sua palavra, que veio a existir todas as coisas. Então Ele é o Criador. E como diz aqui, né, é ilógico. É verdade, é ilógico. Mas o detalhe é, aquele que criou a lógica, somente ele pode desconsiderar a lógica. Então, como diz o famoso ditado, né, fazer passar um elefante pelo buraco de uma agulha. Como passar um elefante pelo buraco da agulha? Você pode ter várias teorias, você pode falar em vários pontos de lógica, mas para Deus tudo cai por terra, porque Ele age segundo o seu querer. Dentro desse aspecto, tem aquela famosa frase racídica, né, da sabedoria judaica, né? Diga para o seu problema, ou não fale para os seus problemas, que eles são grandes demais. Mas diga para os seus problemas que o seu Deus, Ele é maior do que os problemas, porque Ele é Ein Sof, Ele é o infinito. Então, nós não podemos de forma alguma querer enquadrar Deus dentro da nossa lógica. Não há como fazer isso daí. Então, por isso, amados, querer ver os milagres de Deus pela lógica, elas caem por terra, as teorias, porque Deus, Ele faz do jeito que é da sua vontade, simplesmente assim. Então, por isso, o exemplo do milagre de Hanukkah, o óleo, o azeite e a chama, o que queimava? Assim como o elefante que passa pelo buraco da agulha. Como fazer isto? Então, por maior que seja o teu problema ou os teus problemas, a emuná e bitichon, né, que é confiança, fé em Deus, é o segredo de tudo isso. E Ele vai agir segundo a vontade dEle. E às vezes nós não temos como explicar certas coisas que acontecem na nossa vida, certos milagres que acontecem na nossa vida. Analise alguns dos milagres que aconteceu na tua vida e veja se você acha uma explicação lógica. Não tem, simplesmente não tem, cai por terra. Então, por isso, confiança, fé em Deus é o segredo de todas as coisas. E Ele, o soberano, Ele vai continuar agindo segundo a vontade dEle. E isto é maravilhoso. Baruch Hashem, vamos em frente na nossa jornada. Ok, então, estamos aí com a Donária, né, e o seu marido, o José Luiz, lá de Lisboa, Portugal, o Luiz Ribeiro, lá de Itaquera, Grande, São Paulo, a Carla de Costa, de Barra Velha, Santa Catarina, a Malu, de São Sebastião, Distrito Federal. Quem mais está por aí? Baruch Hashem. Aleluia, Baruch. Vamos vendo aqui o que chega aqui, que dá para ver. Ok. Mais alguém aí vai entrando e vai dando um shalom aí. Vamos também, né, mandar um shalom para aqueles que sempre estão aí nas redes sociais, nos canais diversos, né, onde nós distribuímos, compartilhamos, né, os nossos links, e as pessoas vão se conectando, né.
Então, o Nivaldo Araújo da Silva, Nehamias, de Florianópolis, Santa Catarina, Silvia Ferreira Cici, Edileia Rodrigues de Tomé Açu, Pará, Moacir Fernandes Ruivo, Fortaleza, Ceará, Érico Carvalho, Tatiana Israel Luciano de Florianópolis, Santa Catarina, o Sandro Castilho de Pindamonhangaba, São Paulo, Yuri Kiske, Camara, do Rio de Janeiro. Desculpe se eu falei errado o seu nome, ok? O Claudinei Alexandre, o Isaac Amaro, né, de Cabo do Santo Agostinho, o Guilherme Nogueira Belarmino, Porto Velho, Rondônia, Evaldo Pereira, Maringá, Paraná, a Riselda Muniz Mendonça, de Recife, o Ronaldo Guerra, da Grande São Paulo, Hebe Merentina da Sailva, Rio de Janeiro, a Maria Machado e o Anderson Pessoa, Jaboatão do Guararapes, Pernambuco. Baruch Hashem, né, por essas vidas, e desde já a cada um de vocês, e família e comunidades, né, desde já um Shabbat Shalom, com a graça bendita da bênção especial de Shabbat. Ok? A nossa leitura de hoje, a sexta leitura da nossa Parashá Vayera, e ele apareceu, está no capítulo 21 de Bereshit, Gênesis. E hoje nós vamos ler do verso 22 até o 34, com os comentários de Rashi, né? Então diz assim sobre Avraham em Beer-sheva. Nessa época, depois que Sara deu à luz, Avimelech, acompanhado de Pichol, chefe de suas tropas, portanto general comandante, disse a Avraham: Deus está contigo em tudo que fazes. Além de ter gerado um filho em tua velhice, tu sobreviveste à destruição das cidades da planície, e ainda antes disso derrotaste a confederação dos 4 reis de Kedorlaomer. Então agora jura-me aqui, por Deus, que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com meu neto. A sua preocupação não se estendia além do tempo de 2 gerações. A mesma generosidade que te demonstrei, recebendo-te em minha terra, demonstrarás a mim e às pessoas da terra em que residiste temporariamente. Avraham respondeu: eu jurarei. Embora Avimelech só lhe tivesse pedido tolerância política por 2 gerações, Avraham jurou-a para sempre, para suas gerações. Avraham então disputou com Avimelech sobre o poço de água de que os servos de Avimelech se haviam apossado. Avimelech disse: não sei quem fez tal coisa, tu também não me disseste, nem eu ouvi falar disso senão hoje. A fim de determinar quem cavar o poço, decidiram que cada um se aproximaria dele separadamente. Aquele diante de quem a água subisse seria considerado o cavador do poço. A água subiu diante de Avraham, e Avraham tomou o rebanhos e gado e deu-os a Avimelech, e os 2 fizeram então um pacto. Avraham então separou 7 ovelhas do rebanho. Avimelech perguntou a Avraham: que são estas 7 ovelhas que separaste? E Avraham respondeu: deves aceitar estas 7 ovelhas de minha mão, como sinal de teu reconhecimento de que o teste que fizemos é evidência conclusiva de que eu cavei este poço. Esse lugar, por isso, foi chamado de Beer-sheva, que significa poço do juramento, pois ali os 2 fizeram um juramento. Depois que fizeram esse pacto em Beer-sheva, Avimelech e Pichol, chefe de suas tropas, partiram e voltaram à Filisteia. Avraham abriu uma hospedaria em Beer-sheva. Ele também plantou um pomar em Beer-sheva, a fim de abastecer-se de frutas
para servir aos frequentadores, os seus hóspedes. Ali ele proclamou o nome de Deus, Deus do universo. Ele também induziu os outros a proclamar o nome de Deus, né? E Avraham residiu na Filisteia 1 ano a mais do que vivera em Hebrom, isto é, 26 anos, ou seja, Avraham ele ficou ali na Filisteia no ano 2047 até o ano de 2073 a contar da criação. E depois ele mudou-se de novo para Hebrom, né? E aqui nós encerramos então a nossa sexta aliada. Nessa parte aqui nós temos aqui então Beersheba, que ficou denominada por causa do juramento que Avraham e Avimelech fizeram, né? Então ficou conhecido como Beersheba, poço do juramento. Primeiro Avimelech, né? Ele procura Avraham e pede para que ele jure para que não faça nenhum mal ao seu filho e aos seus netos, né? Então 2 gerações ele pede proteção e pede um juramento que ele não faria nada. E por que isso? Porque Avimelech, ele realmente reconheceu que o soberano do universo, que há um só, e que os seus deuses diante deste Deus de Avraham simplesmente eram nada. Então ele viu que realmente Avraham, ele possuía uma proteção e acima da lógica, entendeu? Acima da lógica. Então, Avimelech, os seus sacerdotes, os seus profetas, né, idólatras, não tinham como explicar o porquê Avraham, ele de fato era assim, abençoado e protegido. Então, Avimelech reconheceu que realmente o Deus de Avraham é o único verdadeiro Deus que está acima de tudo e de todos. Então Avimelech, junto com seu general, comandante das suas forças armadas, procuram Avraham para conversar com ele e pedir um juramento por parte de Avraham. Avimelech sabia muito bem que se Avraham fizesse um juramento, ele cumpriria, diferente daqueles que servem a ídolos, que prometem uma coisa hoje e amanhã já estão quebrando o juramento sem um pingo de vergonha na cara. Esse é de grande diferencial. Então, por isso, de fato, Avimelech apelou de forma fundamentada, né? Então ele procurou Avraham, pediu o juramento. E Avraham simplesmente disse para ele, jurarei. E como Avimelech prometeu realmente, pediu, né, proteção para 2 gerações, Avraham foi misericordioso, porque o seu Deus é misericordioso, e Avraham fez um juramento para toda a posteridade de Avimelech. Dentro desse aspecto aí, em seguida, Avraham, ele entra com a petição, vamos assim dizer, no sentido de que, sobre a questão do poço que os pastores de Avimelech tomaram posse. E aí então Avimelech fala assim, ó, não sei de nada, não fiquei sabendo de nada, nem você me disse, só agora estou sabendo. Então dessa forma entrou ali em questão de quem é o poço. Então, nesse sentido aí, né, o próprio Avimelech sugeriu a Avraham, né, um desafio. Ó, vamos fazer o seguinte, para ficar definitivo de quem é o poço. Separadamente, distantes um do outro, aquele que se apresentar diante do poço e as águas fluírem naturalmente, então ele é o dono do poço. As águas vão reconhecer quem é o seu cavador, quem é que cavou a terra até chegar em fontes de águas. Então Avimelech foi, nada aconteceu. O poço não transbordou em águas. E então foi a vez de Avraham. E Avraham aproximou-se do poço e imediatamente as águas transbordaram. Então ficou claramente, né, não pela lógica, mas pela ação dos milagres de Deus, as águas fluíram. Tem uma explicação lógica? Não, não tem. As águas fluíram com a aproximação de Avraham. E nesse sentido o milagre foi feito e o reconhecimento de que o poço de fato pertence a Avraham. Ponto final.
solucionada a situação, o problema, partiram para a outra questão. E ao partir para a outra questão, então Avraham, ele pega simplesmente, dá para Avimelech 7 ovelhas do seu rebanho. E aí então o Avimelech pergunta para ele, o que significa isso? E então Avraham simplesmente explica para ele, isso você deve receber das minhas mãos como reconhecimento de que, de fato, o poço me pertence. E Avimelech pegou a posse das 7 ovelhas, selou o contrato, né? Vamos dizer, na atualidade, antigamente, né, da nossa era comum, né, se dizia que o verdadeiro contrato que era feito anteriormente era a palavra, né? Então a palavra do homem tinha valor, o que era acordado pela palavra, aquilo era lei e ponto final, né? Hoje, para se fazer um acordo, precisa de um monte de papéis, um monte de leis, um monte de documentos, um monte de testemunha, e mesmo assim não é garantia de fidelidade ao contrato, né? Ao acordo, né? Então, como os tempos mudam, não é verdade? Então, dessa forma, em seguida, que fizeram o pacto, o local ficou conhecido como Beer-sheva, o poço do juramento. Então, Avimelech e o seu general Pichol simplesmente colocam-se a caminho e voltam para a Filisteia, e ponto final, né? E aí está definitivamente selado aí, né? Carla de Costa, o galo cantou. O galo cantou. Né? O galo do quintal aqui, ele não canta só de madrugada, não, ele canta durante o dia também, né? Então, não tem lógica também para explicar isso. Baruch Hashem. E então, na sequência, o que nós temos aí, né? Avraham, então, ele de fato ele abre ali uma hospedaria em Beer-sheva, ele fica ali na terra da Filisteia por 26 anos, depois ele retorna para Hebron, e ali então ele faz a sua hospedaria, né? Que Avraham é o grande, aquele que é hospitaleiro, o grande hospitaleiro, né? Então, nesse sentido aí, ele plantou, né? Um pomar em Beer-sheva, né? Alguns dos sábios dizem que ele plantou árvore, outros dizem que ele plantou um pomar, né? Ou seja, árvores ou pomar, a questão é o seguinte, que ele tinha frutas para poder dar realmente aos seus hóspedes. Mas o interessante dessa hospedaria de Avraham é interessante o método de administração de Avraham, né? Obviamente, todo aquele que faz um negócio, ele visa lucros, não é verdade? Então, o que aconteceu com Avraham? Avraham, ele visava lucros, obviamente, visava. Mas qual era o tipo de lucros que Avraham visava? Avraham também, né, ele não tem muita lógica, né? Avraham é fora de série, é um fenômeno, né? Então, é o nosso Avraham vindo, o nosso pai Abraão. Então, o que fazia Avraham? Ele era hospitaleiro, então, como fica agora, né? Um hospitaleiro que gosta de receber hóspedes e vai cobrar ainda? Então, isso não é hospitalidade. Mas os nossos sábios comentam que Avraham, ele montou a sua hospedaria, teve ali a sua plantação, pomar, árvore, seja o que for, mas eram árvores frutíferas. E árvores frutíferas dificílimas de serem encontradas, né, na região e principalmente região desértica. Mas não tem lógica, onde o justo põe a mão, as coisas vão para frente. A terra seca volta a ser uma terra úmida, uma terra infértil, ela volta a ser fértil. Estas bênçãos que seguem os justos de Hashem. Então, ali tinha pomar e diversidades de frutas. E as pessoas passavam por ali, se hospedavam.
se alimentavam, comiam de vários produtos, né, frutíferos, etc. e tal. Bom, chegava o momento da despedida. Ô, Avraham, né, toda Rabá, né, muito obrigado, até uma próxima. Aí Avraham falava assim, não é assim não. Como assim não é assim? Ué, não é hospitalidade, não é receber hóspedes, etc e tal. E o que acontece? Ele falou assim, por acaso, né, Avraham falava para os seus hóspedes, por acaso vocês comeram da minha comida? As pessoas olhavam uma para a outra e falavam assim, ué, lógico, nós estamos na tua hospedaria, nós nos alimentamos na tua hospedaria, nós comemos da sua comida. Ele falou, não, vocês não comeram da minha comida, vocês comeram dos produtos da terra que Deus criou e que fez a terra produzir os seus frutos, os seus produtos. Vocês comeram do alimento de Deus. Então vocês precisam agradecer a Deus, o único Deus, não os seus deuses. O Deus que está acima de tudo e de todos, que é o Criador, o soberano sobre todas as coisas, só Ele que vocês têm que prestar gratidão. Obviamente os idólatras, eles, para com isso, Abraão, nós temos o nosso Deus, você tem o seu. Ele falou, bom, tudo bem, se vocês não querem agradecer ao único Deus, o único Criador, então vocês querem continuar dizendo que comeram da minha comida? Ok, beleza, tudo bem. Então é o seguinte, o valor da hospedagem e da alimentação é X. Quando ele falava o valor, todo mundo caía de costa, porque o valor era exorbitante. Ninguém tinha dinheiro para pagar. Mas que isso, Abraão? Cobrar um preço desse? Ele falou, ó, se vocês querem confirmar e continuar agradecendo a mim de ter comido a minha comida, o preço é esse. Agora, se vocês agradecerem o verdadeiro dono de tudo, então a passagem de vocês é livre. Mas vocês precisam agradecer ao único e verdadeiro Deus. Obviamente, não tinha dinheiro para pagar a refeição de Avraham, e os hóspedes agradeciam ao Deus de Avraham pela alimentação e pela hospedagem. Este, melhor dizendo, foi o método que Avraham achou para fazer divulgar entre os transeuntes realmente a unidade e a unicidade do soberano, o Todo-Poderoso. Então, por isso que nós fazemos as preces antes de nos alimentarmos e posterior à alimentação, certo? Por quê? Porque nós reconhecemos o soberano que está acima de tudo e de todos, que é dele que provém o nosso sustento. Não é por causa do teu salário, da tua posição social, não é porque você tem isso ou aquilo, não é porque você tem realmente uma ótima posição social, né? E você tem aí, vamos dizer assim, eu tenho a minha independência. Não tem. Você não é independente. Você depende de Deus para tudo. Simplesmente. Simplesmente isso. Então, essa é a questão. Assim como Avraham fez, você pode fazer continuamente, levando, distribuindo, compartilhando a unidade e a unicidade de Hashem. Então, por exemplo, você vai num restaurante, você vai num shopping, você vai na praça de alimentação, certo? Então, nesse momento que você está em restaurante, em praça de alimentação ou coisa semelhante, lanchonete, etc. e tal, né? Antes de você se alimentar, o que você vai fazer? Você simplesmente vai fazer a sua prece de gratidão a Deus, né, pelo alimento que você está ali ingerindo. E as pessoas estarão olhando para você. E obviamente, sem você perceber,
muitas estarão realmente levantando seus pensamentos. Puxa vida, nós nos alimentamos aqui, nós nem lembramos de agradecer a Deus. Olha lá aquela pessoa, ele e a família dele, ó, estão lá, ó, estão agradecendo a Deus, estão com a sua cabeça reclinada, estão lá fazendo a prece, agradecendo a Deus pelo alimento. Então é uma forma de você também estar divulgando a unidade e a unicidade de Hashem, ok? Outra coisa que nós podemos comentar aqui, segundo os nossos sábios, né, dentro do pensamento racídico, ensinamento racídico, então os nossos sábios trazem assim, ao citar o versículo 30, né, da nossa passagem, né, da nossa aliá, onde fala, toma estas 7 ovelhas de minha mão, replicou Avraham, como prova que eu cavei este poço. Então os nossos sábios, referindo-se a esse versículo, eles dizem a seguinte questão para que nós possamos conhecer. Estranhamente, esse poço ele é chamado de, posteriormente, o poço de Itzahak. Porque o poço cavado por Avraham é creditado a Itzahak? Então os nossos sábios respondem da seguinte forma. Avraham personificava o atributo do amor a Deus, enquanto que Itzahak representava o temor a Deus. De modo geral, devemos empenhar, né, em seguir a maneira positiva de Avraham em amar a Deus, servindo ao Senhor sempre com alegria. Porém, se um judeu possuir somente amor a Deus e nenhum temor, então seu serviço divino não prevalecerá, pois inevitavelmente seu amor por Deus se degenerará em um amor por outras coisas e não pelo eterno. Então, o temor a Deus é necessário para preservar o amor da pessoa a Deus. O poço de Avraham, que cavou, não durou. Ele foi aterrado pelos filisteus, até que Itzahak cavá-lo novamente. Assim, o Zohar, o livro do Esplendor, se refere dizendo a ambos como o poço de Itzahak, já que foi o temor de Itzahak que perpetuou o amor de Avraham. Ou seja, esse poço, ele é aterrado posteriormente pelos filisteus. Vem Itzahak, ele desobstrui e não mais é enterrado. E assim o poço permanece. Dessa forma, significa que o temor de Itzahak, ele de fato perpetuou o amor de Avraham por Deus. Ou seja, o temor, o respeito, a reverência ao soberano, e o amor de Avraham, que é servir a Deus com amor e alegria, então os dois se somaram. Então, temor e amor, reverência e alegria se somaram. E nesse aspecto, então, está perpetuado realmente o serviço voluntário com amor ao soberano, ao Todo-Poderoso. Ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele comenta sobre nós, para nós, sobre a questão de que nós precisamos ser uma influência positiva. Hoje o mundo está cercado muito de influências negativas. Então você veja bem, desde pequeno, o que você observa numa criança? Você faz, disso daqui, soa pra caramba, para poder ensinar uma palavra boa e de verdade para uma criança, né? E de repente aquela criança escuta um palavrão ou algo semelhante. Ela não fala o que você durante um mês disse para ela, mas em um segundo ela ouviu um palavrão, ela não esquece mais. Então, como que a influência negativa, ela tem muito poder de influência. Então, por isso,
nós não podemos, de forma alguma, desistirmos de sermos uma influência positiva. E o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala nesse sentido, né, quanto à questão da hospedaria que Avraham abriu ali, na Filistéia. Então ele diz assim: a hospedaria de Avraham foi a primeira instituição pública dedicada à difusão da fé no monoteísmo e o comportamento ético consequente desta crença. Ao estabelecer uma instituição pública que desafiava os dogmas consagrados do mundo, Avraham promoveu a consciência do monoteísmo, inclusive entre pessoas que nunca haviam visitado a sua pousada. À medida que seu nome adquiria notoriedade, a pousada exercia uma influência cada dia mais ampla e profunda. Da mesma maneira, hoje em dia, a própria existência de sinagogas e instituições de estudos de Torá exerce uma influência extremamente positiva sobre uma cidade apenas por sua presença, além do valor intrínseco do estudo e das orações que ocorrem em seu interior. É muito importante isso daqui que o nosso Rebbe está dizendo. E principalmente para os nossos dias que nós estamos vivendo. Dias, entre aspas, semelhantes a de Avraham. Avraham, ele estava na contra-regra. Avraham estava contra a lógica. Avraham, ele estava contra a correnteza. Um mundo todo idólatra, seguindo as suas divindades, suas crenças diversas, uma infinidade de deuses, e ele anunciando apenas um Deus. Um único soberano sobre tudo e todos. Isso não tinha lógica para a sua população da época. Hoje também não tem lógica. Tanto é que nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo e no nosso país. Querem extinguir a consciência divina, a consciência de Deus de qualquer jeito. Estão aí há 30 anos dentro de um sistema, dentro do establishment, dentro de um globalismo, trazendo para as nossas crianças que se tornaram jovens, se tornaram adultos, e muitos hoje em dia não querem nem ouvir falar de Deus. E estão afronhados nas suas lógicas terrenas, sem fundamentos, portanto, são lógicas com fundamento oco, que não subsiste por si mesmo. E nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo e no nosso país. As aberrações, as ideologias de gênero, sistemas que querem implantar de socialismo, comunismo, para anular completamente a consciência de Deus e de família. E nesse aspecto aí, hoje, ser de fato alguém que diz que Deus está acima de tudo e de todos é uma grande afronta para os povos e para os poderosos, na sua boa parte, entre as nações. Então Avraham, ele seguiu. E ele, como diz o nosso Rebbe, instituiu a primeira instituição pública dedicada à difusão da fé monoteísta. E o nosso Rebbe diz que, da mesma maneira, hoje em dia, a existência de sinagogas e instituições de estudos de Torá estão hoje sendo, entre aspas, as hospedarias de Avraham. Nós não podemos perder as oportunidades de instituir, ou seja, de fazer com que em cada cidade haja um local, uma comunidade, Benei Noach, onde há, de fato, ali uma comunidade que tenha um local para estas, entre aspas,
para esta hospedaria, onde há de fato estudos de Torá, para divulgar a unidade e a unicidade de Hashem. Só a presença deste local na cidade já começa a quebrar cadeias, começa a destruir realmente grilhões que estão escravizando pessoas. E é isso que o Rebbe está dizendo para nós. Por isso, o estudo de Torá exerce uma influência extremamente positiva sobre uma cidade apenas por sua presença. Mesmo que o pessoal, vamos dizer assim, tem vergonha de sair e falar, né, de anunciar a unidade e a unicidade de Hashem. Fica ali dentro do seu quadrado, fazendo estudo de Torá, estão ali dentro da sua comunidade, a sua sede regional, fazendo estudo de Torá, fazendo as suas preces diárias, fazendo as suas preces pela cidade. Só isso já está sendo de grande influência positiva para tal cidade. Então, por isso, amados, nesse aspecto que o nosso Rebbe está dizendo, nós precisamos aplicar nas nossas comunidades regionais, para que cada comunidade regional possa ter a sua sede própria, para poder ser este lugar onde tenha estudo de Torá, preces diárias. Só a sua presença quebram os grilhões do adversário, os grilhões da escravidão espiritual. E esse negócio de sistema, globalismo e companhia limitada não vão conseguir os seus objetivos de fazer com que a humanidade perca a consciência divina e a consciência de família. Para você tirar uma pequena dúvida, né, faça uma pesquisa no Google, por exemplo, né, vendo lá qual é, só um exemplo simples, ok? Qual é a população do Brasil na década de 90? Depois você pergunta qual é a população do Brasil no ano 2020. Depois você pergunta qual é a população, qual é a previsão da população para o ano 2030. E você vai ver que em milhões de pessoas simplesmente é diminuída na estatística da população brasileira para o ano 2030. O que fizeram com esses, entre aspas, né? O que farão com esses milhões de pessoas que não estão programadas para serem contabilizadas no ano 2030, se mais nasce do que morre? O que estão fazendo? Esterilizando a humanidade? Estão fazendo o controle de natalidade? Estão fazendo controle de quem morre, de quem vive? No linguajar simples e chulo dos dias de hoje, se liga. Estão querendo acabar com você e você está entrando a rodo na retórica deles. Abraham mostrou que não é fácil. Mas se nós não estivermos realmente contra a lógica e contra o sistema, seremos tragados por eles. Então, por isso, para quebrar esses grilhões, uma casa de estudo e de preces diárias é onde se quebram essas cadeias. Por isso que eles não querem que você não tenha consciência divina, consciência de Deus. Por isso que eles lutam com unhas e dentes contra tudo que se refere a Deus. E lutam contra todos que mencionam Deus, independente do seu segmento religioso. Mas a expressão Deus, mesmo com as diversidades de segmentos religiosos,
A referência, aí está se fazendo uma referência, quando se fala Deus, estão fazendo uma referência ao soberano, mesmo que a visão seja deturpada, não tem problema. Mas o sistema e esses que estão a serviço do sistema não gostam de ouvir isso. Imagine então quando aqueles que têm um conhecimento real e verdadeiro do monoteísmo, o quanto que isso apavora realmente o ouvir que há um só Deus, que é um e único, indivisível e incorpóreo, que não nasceu e não morreu, que ele é Ein Sof, o infinito. Imagine então o reboliço que é causado em uma cidade em que tem ali uma comunidade que tem a sua sede, onde ali se reúnem para fazer estudos de Torá, estudos diversos das 7 leis universais e as suas ramificações, bem como estar fazendo preces, as preces diárias, mais as preces espontâneas pela própria cidade. Então, por isso, não deixe de contribuir, não deixe de enviar a sua tzedakah, seus dízimos e ofertas espontâneas, voluntárias, para as comunidades regionais, para que nós possamos ter as nossas comunidades regionais, nós possamos ter a nossa sede para quebrar esses grilhões e abreviar os dias da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Por isso, Deus é tudo, tudo é Deus, e nós não podemos esquecer disso. Então, qual é a resposta que você daria do elefante passar pelo buraco da agulha? O buraco da agulha ficaria do tamanho do elefante, ou o elefante ficaria do tamanho do buraco da agulha? Qual é a lógica? Mas nós estamos aqui para somar com o nosso Deus e o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o povo israelita, para estarmos vivenciando aquilo que é ilógico. Simplesmente isso. Como que se explica a Deus? Não tem lógica. Ele criou a lógica. E ele pode simplesmente deixa a lógica de lado e faz aquilo que não tem lógica, porque ele é Deus, o único Deus. Seja forte, seja luz. Uma boa preparação para a entrada do Shabat, você, sua família, suas comunidades, e que nós tenhamos aí a graça bendita de Hashem para um Shabat diferente dos demais até aqui. Shabbat Shalom, até amanhã.